O texto jornalístico é um texto que faz parte do capítulo, né, do livro A Arte de Escrever Bem, da Haddad Squares e da Arlete Salvador. Quando nós estudamos a primeira e a segunda unidade do nosso livro ali, da nossa disciplina, do nosso curso de jornalismo, né? Nós falamos sobre o que é a coesão, o que é a coerência, como que um parágrafo conecta com o outro, certo? Agora, nós vamos falar especificamente sobre o texto jornalístico. Vocês se recordam, no primeiro momento, que um dos modelos de parágrafo era esse modelo em que você começava um texto, você começava ali sua matéria, alguma coisa assim, ou um texto que você estiver escrevendo, com uma pergunta? Dades Quares faz isso aqui, ó. Ela fala, existe texto jornalístico? Ela coloca, existe. Ela já pergunta e já responde. E ela fala que, assim como o empresário, o advogado, o economista, o jornalista também ele escreve para alguém, né? E só que no caso, o jornalista, o advogado, ele sabe para quem que ele está escrevendo. Ele está fazendo uma petição ali que vai ser analisada pelo juiz. O economista também, o empresário está fazendo um relatório ali para a diretoria. Agora o jornalista, ele escreve de forma mais ampla. E é justamente por isso que a linguagem do jornalista, ele deve ser uma linguagem que seja simples e entendível para todas as classes sociais, para todas as formações, né? Tem pessoas que leem a sua matéria, ela tem uma formação educacional, intelectual maior, tem outras que não têm, e todas essas pessoas precisam compreender o seu texto jornalístico. E aí a Haddad Squares fala uma coisa aqui que eu queria muito que vocês se lembrassem, que vocês tivessem isso muito em mente mesmo, que é a linguagem clara, que é as informações precisas e que é o estilo atraente. Então, isso que nós precisamos pensar quando a gente vai escrever uma matéria jornalística. O texto, ele precisa ser lido, entendido e apreciado. Essa palavra apreciado também é muito legal, né? E aí ela dá algumas dicas aqui para vocês, para todos nós, né? Na verdade. Seja natural. Imagine que o leitor esteja à sua frente ao telefone conversando com você. Fique à vontade, espaceje as frases com pausas e sempre que couber, com perguntas diretas. Confira a seus textos um toque humano. Você está escrevendo para as pessoas. Olha que interessante isso, olha que dica bacana. Sabe o que eu estou pensando no meu leitor quando eu estiver escrevendo? Seduza, vá direto ao assunto, comece pelo mais importante. É o que eu falei para vocês, muitas vezes a última pergunta que você fez, o entrevistado vai trazer a informação, ele vai trazer a chave ali, o que você precisava de mais importante para você abrir sua matéria. Então comece sempre pelo mais importante. Às vezes o entrevistado vai falar coisas que vocês não têm interesse nenhum, você nem vai usar na sua matéria. Ah, foi repetitiva, isso aqui não tem importância. Mas o que você precisa compreender? Que no final dele o prêmio, né? Um fecho de ouro, né? Ela brinca aqui. Você tem que começar o texto bom e terminar o texto também de forma criativa. A Haddad Squares também traz algumas dicas que são muito importantes. Quando a gente escreve frases muito longas, com muitas palavras, a gente geralmente se perde no sentido. Então, qual que é a dica que a Haddad Squares nos dá aqui? Dê passagem às frases curtas. O leitor só consegue dominar determinado número de palavras antes que seus olhos peçam uma pausa. Se a frase for muito longa, ele se sentirá perdido, sem capacidade de compreender-lhe o completo significado. Então, por isso, utilize frases curtas. As frases curtas, elas diminuem os erros, né? Quando você escreve uma frase curta, a chance de você errar numa vírgula, numa concordância é muito menor e torna o texto muito mais claro. Então, não se esqueça, não façam frases muito longas, façam frases mais curtas, certo? Substitua o gerúndio por ponto.
Olha que dica fantástica. Depois eu vou estar compartilhando isso aqui no grupo de vocês, para que vocês possam ler isso aqui com muito detalhe. Alunos recém-aprovados no vestibular chegarão à universidade no segundo semestre, podendo, se forem estudiosos, concluir o curso em 4 anos, jazendo em seguida um curso de pós-graduação. Olha o tanto que a frase ficou gigante e com gerúndio. Olha como que Idades Coares nos indica como que precisa ser escrito. Alunos recém-aprovados no vestibular chegarão à universidade no segundo semestre do ano. Ponto. Se forem estudiosos, poderão concluir o curso em 4 anos e, vírgula, em seguida, fazer uma pós-graduação. Não ficou muito melhor? Não ficou muito melhor escrito, né? Então, ela traz outras dicas aí. Sem a duplinha, os líderes tiveram de falar. Ronald Reagan, a morte do cowboy presidente surpreendeu reunidos em Paris nas comemorações da passagem dos 60 anos do dia D. Outra dica aí é isolar as orações, a questão dos pontos, né? Troque a oração adjetiva por adjetivo, olha que legal. Quem escreve animal que se alimenta de carne quer dizer animal carnívoro. Então, para que você vai escrever aquele animal que se alimenta de carne? Então, você pode estar reduzindo, né, para animal carnívoro. Pessoa que planta café, cafeicultor. Criança que não tem educação, criança mal educada. Então, pense, reflita, compreenda as palavras e façam frases curtas. Então, a comunidade exige que o criminoso seja punido. A comunidade exige a punição do criminoso. Ninguém duvidava de que o plano tivesse êxito, ninguém duvidava do êxito do plano. Outra coisa aqui muito importante para vocês compreenderem, como que é a escrita jornalística. Prefira palavras curtas e simples. Um assessor de Tancredo Neves queria fazer bonito. Num discurso escreveu: esforçar-nos-emos para viabilizar uma sociedade mais inclusiva. O presidente leu em voz alta. Achou pretensiosa e oca, substituiu por: vamos construir um país em que ninguém fique de fora. Viu que interessante? O que vocês acham que as pessoas iriam compreender melhor? A primeira ou a segunda frase? A segunda frase. Vamos construir um país em que ninguém fique de fora. Palavras longas e pomposas funcionam como uma cortina de fumaça. Então, procure sempre frases mais curtas. Outra dica aí, ó. Põe as sentenças na forma positiva. A regra é dizer o que é, não o que não é. Não ser honesto é ser desonesto. Não lembrar é esquecer. Não dar atenção é ignorar. Não comparecer é faltar. Não pagar em dia é atrasar o pagamento. Emprego não paga bem, paga mal. Então, sejamos diretos, sejamos afirmativos. Vamos comparar as frases aqui, ó. Ele não acredita que o ministro chegue a tempo. Ele duvida que o ministro chegue a tempo. Viu? Ele não acredita, ele duvida. O presidente diz que não fará alterações na política econômica. O presidente nega alterações na política econômica. Vargas Llosa não chegará à noite. Vargas Llosa chegará no sábado. Tá vendo que interessante como que você pode trabalhar as palavras, as frases, para que elas se tornem mais diretas e para que elas fiquem mais fácil para a leitura?